Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando a mais um Momento Espírita Brasil. Hoje, para falarmos continuarmos o estudo da doutrina espírita, para continuarmos o trabalho da doutrina espírita. Hoje é um dia importante, um dia da troca do ano, né? Uma convenção humana da troca do ano, né? Que representa uma mudança, que representa uma oportunidade de renovação, né, para que possamos, né, dar continuidade à nossa vida. Trocamos o ano, saímos do ano de 2021, nos despedimos do ano de 2021 e iniciamos um outro ano, o ano de 2022. No final das contas é uma grande representação, né, porque a Terra continua girando em torno do Sol, né, e continua no seu trabalho, a nossa vida complementa, nada se altera, nada se modifica, né? A não ser os nossos compromissos que continuam na busca do nosso processo de evolução. Estamos na Terra passando por provas e por expiações na busca de nos aperfeiçoarmos, na busca de desenvolvermos conhecimentos importantes para quando retornarmos ao mundo espiritual voltemos melhor. Mas fixou-se, né, como uma convenção humana de que algo se inicia, que algo termina, né, que algo acaba, que um ciclo termina, um outro ciclo se inicia e nós comemoramos esse final e início de ciclo todo ano, né? Todo ano nós temos a oportunidade de fazer isso. E como é que a doutrina espírita nos ensina? O que ela nos fala sobre a comemoração do Réveillon, a comemoração da troca do ano? Como é que nós podemos utilizar esses momentos como os momentos realmente muito úteis a todos nós? Então, como nós dissemos, a doutrina espírita nos ensina de que existe uma continuidade. Ao contrário, né? Não existe um fim e um início, existe uma continuidade da nossa encarnação, dos desafios, das nossas provas e das nossas expiações. E o que, na verdade, então, ocorre é que o final do ano, as comemorações de Réveillon, elas são apenas uma convenção humana, né? Essa convenção de final de ciclo, de início de ciclo. O ser humano ele funciona muito com representações. Nós temos uma necessidade muito grande de representação. Olhemos, por exemplo, a matemática, né? Uma ciência extremamente importante para o desenvolvimento da lógica, do raciocínio, né? Da compreensão, do entendimento das coisas de maneira racional, né? Ela é fundamentada em representações, né? No início do nosso processo de evolução, a gente não consegue entender sobre simbologias, a gente precisa do concreto, né? Então a gente está contando e a gente, né? Então 1 boi, 2 bois, 3 bois, 4 bois, né? E a gente vai contando 4 bois aqui e aqui. Aqui tem 1, tem 2, tem 3. Então, quantos bois eu tenho? Eu tenho 4 com 3, 7. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai no concreto. Chega um ponto em que a física, em que a matemática representa esse 4 por um número, por um símbolo, representa esses 3 por um outro símbolo e cria uma representação operacional em que faz com que a gente não precise mais contar os dedos, faça 3 com 4, 7 e isso fica mais rápido, isso fica mais... Né? E a gente pode fazer depois cálculos mais complicados, cálculos mais difíceis e tudo mais, contribuindo para o desenvolvimento da nossa inteligência, contribuindo para a velocidade do nosso raciocínio, para a certeza do nosso raciocínio e tudo mais. Então perceba como até a ciência básica ela precisa da nossa simbologia, da nossa representação. Então os símbolos, as representações, elas não são ruins. Elas podem ser elementos fundamentais exatamente porque nós precisamos
né, nos apoiar muitas vezes nesses símbolos, nesses recursos, como elementos fundamentais para que a gente possa fazer avanços, né? Então, a gente vai se baseando nesses símbolos. O grande problema dos símbolos é quando nós apegamos em símbolos e não permitimos que o desenvolvimento da nossa inteligência vá aperfeiçoando esses símbolos de tal modo que o símbolo represente cada vez melhor o representado. Quando produzimos símbolos cuja representação não representa bem o representado, não lembra de detalhes exatos do representado, nós passamos então a mistificar através do símbolo o representado. E isso é o grande mal. Vamos ser um pouco mais claros através de um exemplo. Pensemos em Deus, né? O ser humano ele tinha uma intuição da existência de Deus. Faltava ali inteligência para compreender melhor esse processo de intuição. Quando fomos criados, né, as primeiras gerações humanas, quando criadas, elas já sabiam da existência de Deus. Mas essa existência não era uma existência lógica, fundamentada no raciocínio, do pensamento, né? Era fundada numa intuição. Independentemente de qualquer cultura, independentemente de qualquer história, os primeiros seres humanos acreditavam na existência de um ser superior. Essa existência de um ser superior, nos primórdios da humanidade, mostram que a ideia da existência de Deus não é uma ideia, não é um pensamento fabricado ou estabelecido pelo raciocínio ou criado pela imaginação, mas é um processo. Por quê? Por que não era criado? Porque a nossa inteligência era muito simplória. Nós só conseguíamos perceber e analisar coisas do concreto. É como uma criança que analisam as coisas do concreto, né? Então, como é que a gente pode ter a ideia de alguém que a gente não vê, que a gente não ouve, que a gente não toca, que a gente não percebe? Como é que a gente pode formular um conceito tão complexo com uma inteligência tão limitada? Então, Deus era um conceito muito complexo para ser criado, né, para ser inventado pelos seres humanos no seu início do processo evolutivo, pelo homem das cavernas, que eram homens toscos, que eram homens quase animais. Então, como é que de fato eles tinham essa vinculação com Deus? Porque era um processo intuitivo, era algo que já nascia com eles, era a marca de Deus em cada um deles. Ao longo do tempo, à medida que o pensamento, o raciocínio e a lógica passaram a se desenvolver, a busca então por uma definição, por uma complementação, por um entendimento do que fosse Deus, foi elemento importante, foi elemento fundamental, né? Então Deus foi entendido como a lua, por exemplo, porque se tinha a ideia de que Deus estava em todos os lugares. E quando você percebia que em dia de lua você podia estar em qualquer lugar, longe ou perto da sua casa, e você conseguia ver a lua, e quando você andava, a impressão que você tinha é que a lua estava sempre com você, a ideia de que a lua é como se fosse Deus. E num determinado momento a lua foi entendida como um Deus. Da mesma forma o sol, da mesma forma a chuva, né? A chuva que ajudava, né, a permitir o crescimento do alimento tão necessário, né? Depois foi o rio, né? O rio Nilo teve um papel importante, foi entendido como um grande Deus, né, que ajudava a prover a todos. Então, por detrás, vinham conceitos de Deus. Deus é todo-poderoso, Deus a tudo vê, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Perceba, Deus é bom, Deus doa, Deus a tudo auxilia. Então, isso está por trás de tudo isso. E a gente começava a tentar encontrar elementos materiais que dessem suporte e exemplificações desse Deus. Era um pensamento rústico. À medida que o nosso pensamento foi se aperfeiçoando e nós fomos ficamos apegados e não mudamos determinados símbolos, isso faz com que a gente, então,
comece a criar determinadas representações que limitam o ser humano e não permitem que o ser humano possa, de fato, fazer as evoluções fundamentais. E é por isso que se gera o ateísmo, né? O ateísmo é um sentimento antinatural de crítica a determinadas representações de Deus que já foram superadas, mas que algumas pessoas ficam apegadas a determinadas representações e não consideram, não levam em conta o seu processo de evolução, né? E é por isso que os dogmas, as dogmatizações são grandes, são grandes problemas, são grandes dificuldades. Então não podemos nos apegar, não podemos deixar nos levar por isso, né? A física foi assim, a física entendia o átomo como uma bolinha de bilhar. À medida que o pensamento humano percebeu que a bolinha de bilhar não era suficiente, porque a bolinha de bilhar não, né? O átomo, tudo que compõe a natureza é composta por bolinhas de bilhar. Nós temos, né, diferentes bolinhas de bilhar, e quando essas bolinhas de bilhar são combinadas, formando moléculas, elas formam todos os materiais que existem na face da Terra. E a partir daí se explicava um monte de coisas, se explicava as reações químicas, se explicava as fórmulas químicas, as receitas para se produzir determinadas substâncias. E, portanto, durante muito tempo, o átomo foi entendido como se fosse uma bola de bilhar. Mais tarde, né, a física permitiu o desenvolvimento, né, de compreender a eletricidade, e percebeu-se que a bolinha de bilhar era simples demais para explicar a eletricidade. A bolinha de bilhar já não explicava a eletricidade, ou seja, a matéria era mais do que uma bola de bilhar, o átomo era mais do que uma bola de bilhar, ela tinha que ter alguma coisa que permite conferir às coisas a eletricidade. E aí a ideia de que o átomo era como se fosse um manjar, né? O manjar que tem aquela massa, né? Que é como se fosse um bolo, né? É como se fosse que é feito de, né? Que você lá então tem aquela maisena, né? Você tem o bolo, né? E depois você põe uma calda e você vai colocando as passas, né? Você vai colocando passas, frutas secas, né? Como se fosse um panetone, por exemplo. É isso. Vamos dar um exemplo do panetone, acho que é mais fácil. Você tem o panetone, que é a massa do panetone, que é o bolo, né? E você tem as frutas cristalizadas dentro dela. Então o átomo passou a ser entendido como se fosse assim, né? Você teria toda uma massa de bolo que teria uma carga positiva, e você teria os elétrons, né? Que seriam como se fossem essas frutas, né, que estariam incrustadas ali e que seriam as cargas negativas. E que quando você esfregasse um material no outro, as frutas que estariam presas ali, né, elas sairiam dali e o material ficaria com carga positiva, com carga negativa e tudo mais e tal. E aí você explicava, então, as atrações da eletricidade, as atrações ou repulsões da eletricidade. Né? Mais tarde percebeu-se que outras experiências, como a da radioatividade, já mostravam que não era muito possível isso, e você precisava de um aperfeiçoamento melhor, e aí começou-se a pensar no átomo como se fosse um modelo planetário, como se fosse um núcleo, e, né, como se fosse o Sol, e esse núcleo positivo, e você tinha os elétrons girando em torno como se fossem os planetas, e enfim, a gente vai tendo aperfeiçoamentos do modelo atômico, né? Você vai tendo aperfeiçoamentos no modelo atômico, e ninguém se apegando a um único tipo de representação, e cada modelo novo explicando o novo e explicando os anteriores. E as pessoas não se apegavam mais àquelas ideias. À medida que o pensamento evoluía também a capacidade da representação e não se apegava a determinados símbolos. Algumas religiões se apegam a determinados símbolos, mesmo que a evolução do pensamento se dê. E à medida que o pensamento evolui, né, à medida que a evolução do pensamento se dê, os indivíduos apegados a determinados símbolos começam a crer em algo que não faz mais sentido.
E isso leva a muitos ao ateísmo. Mas o ateísmo não é uma descrença em Deus, é uma descrença produzida pela falta de capacidade de entender o símbolo, de rejeitar, né, a natural realidade de superar o símbolo, né? Então, nós temos que entender, né, cada momento. Então, quando Moisés cria, por exemplo, né, na Semana Santa, nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa é criada por Moisés, né? E o que é a Páscoa para nós, né? A Páscoa para nós, ela é um dia de comemoração e que a gente comemora com o quê? Com o ovo de Páscoa, né? Que é um ovo de chocolate, e tem o coelhinho da Páscoa. E perceba que o coelho não bota ovo, mas o símbolo é um ovo, né? Então o coelho não bota ovo, muito menos de chocolate. Então a gente vai fazendo o quê? A gente vai percebendo que se a gente retomar o tempo de Moisés, essas ideias de Páscoa não existiam, né? Ou seja, o que Moisés queria representar era a ideia da aliança de Deus com o homem. Foi quando Deus tirou o homem, né, o povo hebreu do cativeiro. É quando Deus estabeleceu a liberdade e estabeleceu que não deveria existir povos, né, seres escravizados, que as pessoas deveriam ter liberdade, né? E ele cria essa possibilidade, ele cria essa condição, né, de libertar as pessoas. E a Páscoa de Moisés era um dia de reflexão, era um dia de jejum, era um dia que as pessoas, um jejum de comida, um jejum de paixões, né? As pessoas deveriam, mas como é que fica em jejum, né, sem se alimentar? As pessoas deviam só se alimentar. Então, não era um jejum de comer, né? Era um jejum de paixões, de comer muito, de comer o gostoso, não, pessoas deviam comer o pão sem fermento, né? Porque o pão sem fermento representa a ideia daquelas pessoas que iam sair numa grande caminhada, na grande retirada, numa grande viagem, saindo do cativeiro, saindo da escravidão, e não tiveram o tempo de deixar a massa com fermento para poder crescer, né? Então eles saíram às pressas, então levaram a massa do pão sem fermentar. Então esse pão é o exemplo da pressa pela liberdade, né? Então o pão ajudava a pensar nisso. Tomar vinho, né, para lembrar do sangue derramado no cativeiro, e comer ervas amargas para se lembrar do amargor do cativeiro. Então isso era um processo de reflexão para que as pessoas não repetissem nas novas gerações, depois dessa aliança com Deus, o erro que os egípcios cometiam, né, de escravizar os povos. Então Moisés, ele quis fazer esse momento de reflexão do homem com essa aliança. Era um ato religioso no sentido mais virtuoso da palavra religião, que está no sentido de religar criatura ao Criador, independente de instituição religiosa. A ideia era se vincular direto a Deus, né, e de entender o seu papel, do seu compromisso, do que Deus queria que você fizesse, que é o de não reproduzir as ideias de cativeiro, né, de escravidão. E hoje a gente vê que há muitos trabalhos escravos ainda, ou há trabalhos que parecem ser trabalhos, mas que na verdade estão, né, sob a aura da escravidão, né, dos baixos salários, né, da falta de proteção para o trabalho, né? Quantas são as pessoas que estão sem trabalho, milhões e milhões, né, de desempregados, né, e que não podem, né, e que, portanto, vivem na miséria e tudo mais. Então, o valor do trabalho, né, o papel do trabalho e não da escravidão. Então,
são essas as reflexões que Moisés queria. E a gente foi deturpando ao longo do tempo o significado da Páscoa, o símbolo da Páscoa. A gente foi deturpando esse significado até chegar nesse conceito de hoje, que muitas das vezes faz com que a gente não faça reflexão nenhuma sobre essa necessidade, dessa aliança que os homens fizeram com Deus, desse compromisso que nós temos com Deus. Né? A mesma coisa o Natal, né? Como nós, por exemplo, transformamos, você vê que agora nós temos o Carnatal, nós temos festas de Natal que, né, acabam desfigurando o verdadeiro significado do Natal para todos nós, na medida em que a gente não faz as verdadeiras reflexões sobre o significado daquela simbologia que efetivamente foi criada. É como se nós amarrássemos um barbante no dedo para se lembrar de alguma coisa que nós fizemos, que nós devemos fazer, e nós acordássemos no dia seguinte, olhássemos para o dedo com aquele cordão amarrado e disséssemos, né, o que significa isso? Né? Então, se aquele cordão ele faz com que eu de fato me lembre do que eu tinha para me lembrar, então perfeito, o cordão foi uma boa representação. Mas se no dia seguinte eu olhar para o cordão no dedo e não conseguir me lembrar do que eu deveria me lembrar, então esse cordão no dedo não foi uma boa representação, né? Ele, em vez de representar, né, em vez de mitificar, de tornar mito aquela coisa e representar para mim um determinado fato, ele mistifica o fato e eu acabo me perdendo nesse significado. Então, a necessidade que nós temos de não mistificar as coisas e que nós possamos, então, reposicionar as coisas em seu devido lugar é elemento importante. O símbolo tem o seu papel, o símbolo tem a sua importância, mas existe a necessidade da gente reposicionar isso da melhor maneira. O apego ao símbolo, sem que o símbolo traga, de fato, um compromisso representacional com o pensamento, com a nossa evolução, com a nossa reflexão, aquele símbolo de fato não efetivamente significa muita coisa, ele não serve para muita utilidade, ao contrário, ele nos prende a um determinado estado de inanição, de não pensar, de irreflexão, né, que faz com que a gente acabe muitas vezes cometendo erros importantes da nossa existência e que a gente precisa evitar. Então, nesse final do ano, né, nas festas de final do ano, acreditar simplesmente que está terminando algo e começando outro, não. Nós estamos num processo de continuidade. Mas o final do ano é uma oportunidade, provavelmente, de uma reflexão, da gente parar para olhar o tempo e perceber que depois de um certo período de tempo a gente pode fazer uma reflexão. A gente pode olhar para trás, né, desde o começo do ano, de uma referência, né, da última festa para essa nossa nova festa, olhar e perceber os acontecimentos, olhar para a vida, olhar para aquilo que aconteceu, tentar enxergar quais foram os desafios que nos foram postos. E diante dos desafios que nos foram postos, né, em função dos acontecimentos da nossa vida, que tipos de desafios nós somos capazes de superar, que tipo de desafios, de obstáculos nós somos capazes de vencer, né? Mas quais foram aqueles desafios que nós sucumbimos, aqueles que nós não fomos capazes de vencer, né? E que nos impedem de conseguir aquilo que nós efetivamente queremos conseguir. A partir daí, a partir dessa reflexão, a partir dessa identificação, nós podemos então nos comprometer agora com uma meta. Né? Nós podemos estabelecer uma meta. A encarnação, ela é um elemento de evolução. Todos os dias nós buscamos evoluir, nós pensamos em ser melhor do que ontem, né? E aí, se nós fizermos isso, se cada dia da nossa encarnação nós formos capazes de ser melhor, né? Se a cada dia nós formos melhores,
do que nos dias anteriores, nós vamos chegar no final da encarnação muito melhores e atingiremos o objetivo da encarnação, que é, de fato, a melhoria e a nossa evolução. Né? Então, o ideal seria uma reflexão diária, né? Que as nossas preces da manhã fossem preces de análise, de comprometimento, de estabelecimento de metas que a gente faz e pede ajuda a Deus para atingir. E à noite, as preces da noite, seja uma reflexão sobre o que conseguiu, o que não conseguiu e o que está te impedindo de conseguir, para que você lute no dia seguinte para adquirir as virtudes, para adquirir os elementos necessários para conseguir superar os obstáculos que no dia anterior você não conseguiu superar. Né? Então, dia a dia, o período de tempo de um dia pode ser o período desse processo de reflexão. Assim também como nós podemos utilizar a reflexão para refletirmos sobre as várias reflexões que fizemos durante o ano, nos vários dias do ano. Será que nós fizemos avanços? Em que nós fizemos avanços? No que a gente ainda não conseguiu avançar? O que a gente precisa fazer de elemento importante? Né? Quais são as nossas fraquezas? Quais são as nossas limitações? E é se basear no ponto forte para que a gente coloque uma meta de ser melhor. Né? Então, uma meta, eu vou cuidar, né? Uma meta de cuidar da gente, né? De cuidar do outro. Eu me lembro de uma passagem que nós discutimos na semana passada, no Natal, né? Que Jesus diz assim, né? Se me amas, cuida das minhas ovelhas. Então Jesus estava fazendo um chamamento para todos nós, né? Um chamamento para que a gente se cuide e cuide das pessoas, e nós então possamos nos cuidar, né? Nos cuidar como irmãos, nos cuidarmos como seres em processo de evolução. Então olhemos para nós, né? Cuidemos da nossa saúde, cuidemos do nosso corpo, cuidemos da nossa mente, da necessidade de nos conhecermos, né? Nos conheçamos, né? Que nós sejamos apresentados a nós, que nós possamos fazer um exercício de autoconhecimento. Então nessas festas, nesse final de ano, que a festa de final de ano não seja apenas comer e beber, né? Mas que ela possa ser um comemorar de virtudes que conseguimos desenvolver e a assunção de compromissos, de desafios que não conseguimos superar e que necessitam de valores e virtudes que vamos nos esforçar no ano seguinte, né, para 2022, para conquistarmos. Que possamos eleger isso. Se eu fui mais explosivo nessa vida, né, nesse último ano, que eu possa ser menos explosivo na próxima encarnação, no próximo ano. Se eu fui violento nas atitudes, que eu possa ser menos violento agora. Se eu fui uma pessoa intolerante, que eu possa ser mais tolerante. Né? Vamos eleger uma virtude, né? A tolerância, a caridade, o amor ao próximo, a compreensão, o entendimento. Vamos eleger uma, não precisa ser todas. Elejamos uma virtude que a gente acredita que a gente pode conseguir e a gente vai fazer força para conseguir. Durante todo o ano, a gente vai lutar nessa direção, na direção de atingir essas metas, né? E de conseguir superar essa nossa limitação na busca de sermos melhores, na busca de produzirmos algo de fato que traga contribuições significativas, né? Para o nosso vizinho, para a nossa família, para os nossos companheiros de trabalho, né? Que nós possamos então entender isso, que nós possamos compreender, né? Que as pessoas têm as suas escolhas, que as pessoas têm os seus interesses, né? Que possamos respeitar as escolhas do outro, a maneira de pensar do outro, mas isso também não impede que nós tenhamos uma forma diferente de pensar, que nós entendamos outra maneira de perceber as coisas e que a gente possa, então, respeitando o outro, não forçando o outro a pensar como a gente, não desejando que o outro abandone, né, forçosamente o que acredita para seguir o que a gente acredita, mas
né, isso também não nos obriga a mudar a nossa convicção, a nossa certeza, a nossa ideia, mas permitindo que a gente possa sempre aprender, sempre continuar aprendendo, sempre continuar conversando, sempre procurar entendendo, porque de repente a gente pode perceber que o outro realmente estava certo, que o outro realmente estava correto e que a gente queria mudar no outro uma coisa que a gente deveria mudar na gente, né? Mas a gente não pode ser uma mudança constante, desenfreada, não pensada, não refletida, né? Então a gente deve manter sim as nossas convicções, as nossas certezas, mas está sempre aberto a pensar, a perceber. Então esse exercício em busca da evolução, em busca do progresso, é um exercício que está envolvendo um autoconhecimento. Então, o final do ano, essas festas de finais de ano, elas são oportunidades importantes, né, para que a gente possa olhar para tudo que aconteceu, para todos os acontecimentos, para que a gente olhe a nossa atitude por trás daquilo e a gente possa então investigar aquilo que a gente deve manter, aquilo que foi bom, aquilo que, né? Então a gente deve manter aquilo que foi bom, aquilo que foi produtivo, mas a gente identificar aquilo que não foi negativo, aquilo que foi negativo, aquilo que não foi bom, aquilo que precisa ser modificado e a gente se comprometa com essa meta de durante o ano, né, de 2022, a gente possa se comprometer com essa mudança, com essa transformação. É preciso que a gente tome, né, nesse final de ano a gente quer saber, quer consultar os espíritos, quer consultar o tarô, quer consultar isso e aquilo para saber o que vai acontecer. Vai acontecer aquilo que a gente escolher que vai acontecer. Ou a gente deixa a vida correr, ou a gente exerce o nosso livre-arbítrio para fazer mais, para fazer melhor, para fazer diferente. Se a gente deixa a vida correr, se a gente espera que a vida aconteça em função das influências dos astros, em função das influências dos orixás, em função das influências dos políticos, das pessoas e dos amigos ou dos inimigos, enfim, a gente vai virar uma peteca na mão das pessoas, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. A gente precisa pegar as rédeas da vida em nossas próprias mãos e definir o significado disso, usando o nosso livre-arbítrio, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Gente, nós temos a vida de presente e a vida de presente, ela é a grande oportunidade que temos de realizarmos, né? Nós só deixaremos de realizar quando a gente desencarnar, porque aí a gente vai preparar no desencarne, lá no mundo espiritual, preparar uma nova encarnação, preparar uma nova oportunidade. Mas enquanto estamos aqui, nós podemos nos aperfeiçoar, nós podemos evoluir. Então, mas eu sou chato. Não, você não é chato, você está chato, você não morreu, você ainda pode mudar. Então, se você detectou que você está chato, não esteja mais. Amanhã, faça um esforço para não ser, porque você só vai ser aquilo que você se acostumar a ser, se você acreditar que não pode mudar, que você acreditar, mas se você tem vida, se você tem ainda livre-arbítrio, se você ainda tem possibilidades de agir, você pode se transformar, você pode ser mais, você pode ser melhor, você pode se redefinir em função disso. Então a necessidade de que a gente olhe para dentro de si e nos perceba como um projeto, como algo que a gente pode transformar, que a gente pode aperfeiçoar ao longo do tempo, é elemento extremamente importante. Então, a doutrina espírita nos faz um convite nesse final de ano, nessas festas de mudança de ano. Essa é o convite da reflexão, é o convite do autoconhecimento, é o convite para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos, identificar aquilo que é bom e pôr para fora cada vez mais o que é bom, né? E usar isso que é bom para conquistar novas virtudes que nos faltam, né? Para que a gente possa impedir que coisas ruins na nossa vida possam acontecer. E entendendo que o que é de ruim para a nossa vida são as nossas ações, são as nossas atitudes, né? O dia a dia vai surgir, vai chover, vai fazer sol, vai acontecer uma série de coisas, e essa série de coisas que vão acontecer, vai acontecer para um e vai acontecer para outro.
A diferença é como cada um vai reagir ao que vai acontecer. Então, ao invés da gente olhar, né, para o tarô, para os astros, para saber o que vai acontecer, o importante é que a gente tome as rédeas da nossa vida e que, independente do que aconteça, você vai fazer sol, você vai fazer chuva, você vai fazer calor, você vai fazer frio, tudo isso vai acontecer para todo mundo. A diferença é o que nós vamos fazer quando essas coisas acontecerem. Então, ter consciência disso e fazer o nosso melhor vai trazer contribuições significativas para todos nós. Então, que possamos não deixar, né? Não deixar que as coisas toquem a nossa vida sem a nossa rédea, sem o nosso esforço, e utilizemos esse final de ano não simplesmente como comemoração, como festa, mas como uma oportunidade reflexiva para que a gente possa olhar para trás, para a gente possa ver o que pode ser melhorado e montar planos e compromissos e metas para que no próximo ano a gente possa fazer mais, possa fazer melhor, né? Continuando, aproveitando a nossa escalada evolutiva tão importante, né, que a encarnação nos oferece. Muito obrigado a todos, feliz 2022 e que a gente possa, já no próximo ano, na próxima sexta-feira, nos encontrarmos para continuar os nossos estudos em mais um Momento Espírita Brasil. Até lá, se Deus quiser. Grande abraço.